queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu creio que Deus tem colocado no meu coração. E creio que é muito importante. Então preste atenção, porque Deus pode estar falando com você. Eu quero falar sobre a estrada de cima. Pegar a estrada de cima, né? E quando a gente entra em algum problema difícil, alguma situação que não é muito agradável, temos uma opção de reagir do jeito normal ou podemos agir do jeito que Deus age. Ele diz: meus caminhos são mais altos do que de vocês. Meus pensamentos são mais altos do que de vocês. E quando somos maltratados, por exemplo, qual é a nossa reação? Você lembra na palavra em Mateus 5? Diz: quando os maltratarem, orar por eles. Quando maldizerem, bendizei a eles. Quando somos confrontados, a Bíblia diz que uma palavra branda desvia o furor. Quando somos ofendidos, o que a palavra do Senhor diz? O perdão. E quando estamos confusos e, Senhor, eu não sei o que vou fazer, a Bíblia diz: ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Agora, este é o caminho onde devemos andar, é o caminho de cima. Eu quero mostrar isso hoje. A Bíblia diz que até quando a gente erra, alguém já errou alguma vez? Hoje. Quando a gente erra e cai, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas se levanta. Então eu quero falar sobre pegando o caminho de cima, a estrada de cima. Conta-se de um fazendeiro que tinha uma fazenda muito vasta. Mas lá no canto da fazenda tinha um rochedo alto. Em cima do rochedo tinha um ninho de uma águia. E um dia ele estava lá perto, ele percebeu que a águia saiu, a mãe águia voou. E ele subiu lá em cima, ele conseguiu finalmente chegar onde estava o ninho. Ele tinha uns ovos só, poucos, mas ele pegou um ovo. E ele colocou na mochila, ele desceu, ele voltou lá na fazenda e ele colocou debaixo da galinha choca. E coração de mãe é coração de mãe, né? Então ela, puxa vida, este filhote vai ser diferente. Mas chegou a hora que nasceram todos os pintinhos. E tinha um diferente. Mas tudo bem, mamãe aceitou, né? E eles cresceram. E um dia estavam lá fora no quintal, estavam ciscando e pegando bichinhos e uns milho caído e aquele filhote de águia estava ali tentando, muito desengonçado, não conseguia direito, e ele pulou em cima da cerca. Ele estava vendo os irmãozinhos dele, e naquele dia aprontou um temporal, mas aquelas nuvens escuras, aqueles trovão e relâmpago, e o vento forte, e a mãe chamou todo mundo para o puleiro. Vamos, todo mundo, bem, gente. E vai todo mundo correndinho. Ele ia pular da cerca, mas escutou uma coisa que ele nunca tinha ouvido na vida. Acima da nuvem tinha uma outra águia. E ele escutou, a Bíblia chama isso da grita da águia. Então, mas dali ele pular, escutou de novo, e alguma coisa mexeu dentro dele. E ele esticou as asas. E o mesmo vento que afugentou os irmãozinhos dele começou a levantá-lo. Ele foi subindo, e subindo, e subindo, e varou a nuvem, e lá em cima se encontrou com a sua espécie. Gente, eu quero dizer o seguinte: Deus não nos chamou para ciscar. Cutuca o vizinho e diga: você não deve ficar ciscando. Diga: você tem que aprender a voar. Quantos querem voar? Diga amém. A palavra do Senhor diz: os que esperam no Senhor ciscarão. Não, o que? Subirão com asas como águias. Quem pode dizer glória a Deus? Então, há um caminho mais alto. Lá em cima é melhor. Isaías 55, versículos 8 e 9, já citei, mas vou repetir. Deus diz: pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Há muitos anos atrás, eu citei que a gente morou no México antes de vir para o Brasil. Um dia, um amigo meu me convidou para andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião, né? E ele não morava muito perto, não, mas a gente... ele diz... Ele era pastor também, ele era missionário. Ele ministrava para aglomerações de lavradores que trabalhavam nos acampamentos, e eram mexicanos que moravam nestes acampamentos. Então era muito distante um acampamento do outro. Levaria muitas e muitas horas de carro. Então ele sentiu que Deus falou para ele comprar um aviãozinho, um teco-teco. E então ele comprou de fato. Era bem velhinho o avião dele, bem fraquinho, né? Mas ele conseguiu pagar aquilo. E ele me convidou para ele que ele me mostrar aqueles acampamentos. Falei, combinei, tá bom, tal dia a gente vai. O que eu não sabia é que eu ia ficar doente. Eu fiquei muito doente, perdi muitos quilos. Eu estava fraco, com os olhos bem amarelados. E uma terícia, né, que eu não sabia nem o que eu tinha. E a minha esposa estava grávida com o nosso segundo filho. E eu estava levando ela para o médico, que dava 33 quilômetros mais ou menos de carro até a cidade. A gente morava fora. Então, num patrimôniozinho fora. Então, eu levei ela para o pré-natal, para fazer um exame, né, pré-natal. E enquanto o médico estava examinando a minha esposa, ele ficou olhando para mim. Depois ele disse, estou preocupado com você, pastor. Ele disse, você está com hepatite. Você tem que ir para o hospital já. E você vai ficar 1 mês deitado. Não tem remédio para isso, só vitamina e deitado. E eu falei, muito obrigado, Deus abençoe. Só que não obedeci porque a gente não tinha dinheiro nenhum, né, para essas coisas. Então, e nem plano de saúde. Então, mas antes de voltar para casa, eu passei onde tinha um pastor que eu conhecia, ele não estava, mas tinha uma reunião de oração, pedi que o pessoal orasse por mim, e o pessoal orou por mim, e daí foi para casa, e falei com minha esposa, eu vou ficar de cama 7 dias, 1 semana, não 1 mês, e Deus vai me levantar, vamos confiar no Senhor. Ela concordou, né? Mas no 4º dia, eu me lembro, o Espírito Santo me acordou, diz, levanta. A gente tinha domingo, era um domingo, a gente tinha escola dominical. Então, ele diz, levanta e ministre. Me levantei, totalmente curado. Fraco, magro e curado. Me levantei, ministrei. O interessante, que era o dia antes do combinado para subir no avião, que eu nunca tinha subido. E eu não sabia que ia ficar doente nesse meio tempo. Então, quando eu encontrei, no outro dia, com o meu colega, subimos e só cabia nos 2 mesmo. Era tão velhinho o avião que não tinha manche, tinha uma alavanca. Então, a gente subiu, estávamos andando assim, e olhei para baixo e os carros estavam passando a gente. Isso inspira confiança. Mas tudo bem. Mas a gente estava lá em cima. E lá na frente tinha uma serra, que eles apelidaram Serra de Chocolate, porque era bem escuro. E não era o nome, mas chamava. E era bem alta. E a gente não estava tão alta, assim, e cada vez mais perto. E eu, meio preocupado, ele falou, não se preocupe. Ele puxou a alavanca, sobe e se usou. Daí a pouco, cadê a serra? Ele falou, olhe para baixo, pastor. Eu olhei, estava passando por cima. Ele disse que tem que mudar o Salmo 121 agora. Salmo 121 diz, levantarei os meus olhos para os montes. Diz, agora tem, abaixarei os meus olhos para os montes. A gente passou por cima.
E naquele dia a gente andou talvez 4 ou 5 horas de avião, aquele teco-teco. Fomos para alguns acampamentos daqueles que ele queria me mostrar, onde Deus tinha levado ele para ministrar. E eu pensei, puxa vida, tem uma lição nisso aí. Deus tem um caminho mais alto. Às vezes na vida a gente está em direção a umas barreiras bem altas. E a gente pensa, como é que eu vou passar essa situação? É só puxar a alavanca. É como se estivéssemos no elevador do Espírito Santo. Como sabe que existe o elevador do Espírito Santo? Você entra, você aperta o botão lá em cima, não sei quantos céus tem, né? Paulo falou do 7º, 3º, sei lá. Bom, mas a gente aperta o botão mais alto, e a gente abre, e você está acima do problema. O problema fica lá embaixo. Deus diz, meus caminhos são mais altos do que o de vocês. Um exemplo também de levantar e ficar andando no mais alto. Uma vez, quando a gente morava no norte do Paraná, recém-chegados no Brasil, Deus tinha abençoado muito, mas eu não sabia que ia ficar doente. Eu fiquei com uma enfermidade nos pés, fiquei com uma inflamação, ficava o dia inteiro deitado, não podia calçar sapato, tinha que calçar umas meionas brancas, e de noite, toda noite tinha culto, e a gente não tinha carro ainda na época, tinha que subir com minha esposa, 2 crianças e os instrumentos. 1 quilômetro, 1,5 quilômetro talvez, serra acima. Então a gente, toda noite, eu de meiona branca subindo, porque sapato não podia calçar. Chegava no culto, Deus abençoava, pedia, quem queria entregar a vida a Jesus, pessoas vinham, quem crê que Deus pode curar hoje, e muitas pessoas chegaram à frente, e a gente orava, Deus curava as pessoas. Eu olhando Deus curar as pessoas, e eu olhando para aquelas meionas brancas. Mas ele não me curou. Curava todo mundo aí. Daí, mais ou menos um mês, mais de mês, finalmente fiquei curado. Graças a Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Com a graça de Deus podemos levantar. Com a graça de Deus podemos confiar no Senhor, que a vitória é do Senhor. Me lembro outra vez que a minha esposa ficou, não deitada, mas ela ficou debaixo de uma depressão. Alguém já ficou deprê? Okay. Ela ficou debaixo de uma depressão muito, muito forte. E ela até estava orando, um dia ela disse, Senhor, quem já brigou com Deus? Ela começou a brigar com Deus, Senhor, isso não está certo, a tua palavra diz que Jesus já levou as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados, e olha eu aqui, e Senhor, e nada, né? Mas ela lembrou, espera aí, Satanás, se é você que está causando isso, eu te repreendo em nome de Jesus. Foi embora a depressão. Foi embora, nunca mais voltou, ela ficou livre, ficou liberta. Ela estava embaixo. Deus queria que ela estivesse em cima. Se você está embaixo hoje, Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Quantos creem que Ele pode fazer isso? Quais são algumas das vantagens de andar mais alto? De pegar a estrada de cima? Primeiro, a gente tem uma boa companhia, porque Deus anda aí em cima. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus uns 300 anos, né? E é mais ou menos, ele diz que Deus o levou. Eu acho que era mais ou menos assim, um dia estava andando com ele, ficava ficando tarde, e disse, Senhor, está ficando tarde, minha casa ficou meio longe. Deus disse, não tem problema, minha está mais perto. Quem quer andar com Deus? É perigoso ele te levar, mas está ótimo, tá bom. Quais são outras vantagens? Lá em cima se enxerga melhor. Mas sabe que lá em cima você enxerga bem melhor. Ele quer te levantar. Ele quer me levantar acima das circunstâncias atuais. Acima dos sentimentos atuais. Ele quer que a gente ande em fé.
no lugar da tristeza, da depressão, das decepções, etc. Agora, tem os exemplos. A Bíblia fala de Abraão e Ló. Um dia, Abraão disse para Ló, meu sobrinho, escolhe onde você quiser, porque o pasto é pouco para tantas ovelhas que nós temos aqui. Então, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, verde. Dizia, para lá que eu vou. Ele levou tudo para lá. É onde tinha Sodoma e Gomorra, mas foi lá que ele foi. E Deus disse para Abraão, vem cá. E Abraão subiu uma montanha lá em cima. Deus disse, agora olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo isso eu darei a ti e a tua descendência. Aleluia. Quem saiu ganhando? Abraão. Por quê? Porque ele estava vendo com Deus. Ele foi no lugar mais alto. Ele estava vendo o que Deus tinha para ele. Deus tem algo para você. Diga para o seu vizinho, Deus tem algo melhor para você. Em Apocalipse capítulo 4, Jesus disse para João, ele disse, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. Eu creio que o que Deus vai fazer nesses próximos dias é muito mais do que Ele já fez. Ele abençoou, quem já foi muito abençoado? Mas muito, muito abençoado. E não cabe mais nenhuma bênção. Deus tem mais para você. Ele tem mais. Então, Jesus disse para João, sobe para cá. Lá em cima, temos a vantagem de uma posição vantajosa de vitória. Lembra que Moisés disse para Josué, pega os homens de guerra e lutem contra os amalequitas. Daí Moisés subiu o monte, com Arão e Ur. E lá em cima, Moisés levantava as mãos e o povo de Deus lá no campo da batalha ganhava. Mas cansava o braço dele, daí o inimigo ganhava. Então, quando Arão e Ur perceberam o problema de Moisés, fizeram ele sentar numa pedra e cada um segurou um braço. Cada um segurou um braço. E até que o inimigo foi totalmente aniquilado. Lá em cima tem uma vantagem. E Moisés estava na posição vantajosa. A fé surge. Eu quero perguntar, quem já levou um tombo? Você caiu para cima ou para baixo? Ah, pastor, mas a gente cai para baixo. Por que a gente cai para baixo? A lei da gravidade. É verdade. Mas por que os pássaros não entendem disso? Os passarinhos estão voando aí, voando. Por exemplo, se pegar um sabiá, pegar ele, ô seu sabiá, o sabiá não sabia que o sabiá não sabia. Não, como é que é aquele negócio? Que o sábio, bom, mas o sabiá, ele não está nem aí com a lei da gravidade. Por quê? Porque ele conhece outra lei mais forte, a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica concede condições para ele vencer a gravidade. E em Romanos, capítulo 8, versículo 2, diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a gravidade espiritual. Mas a lei do Espírito da vida é a aerodinâmica de Deus. Diga para alguém, eu vou voar. Pergunta, você vai voar também? Todos os pastores, aliás, todos os irmãos digam amém. Davi, ele foi diante do rei Saul, e o rei Saul disse, mas você não pode enfrentar este gigante. Você é um rapaz, um garoto. E Davi disse, não, mas Deus já esteve comigo. Quando um urso queria abocanhar uma ovelha, e Deus me deu a vitória. Quando um leão quis fazer isso, e Deus me deu a vitória. Este incircunciso filisteu vai ser café pequeno para meu Deus. Quantos creem isso? Davi estava numa progressão. Ele viu Deus agir no caso do urso,
do leão, e agora Golias. Gente, a fé é assim, a fé surge. A fé surge, Deus quer que você suba acima do problema. É mais ou menos assim. A gente está andando e aparece um problema na nossa frente. E a gente, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Surgiu um formigueiro aqui. Ixi, o que eu faço? E a gente lembra na palavra que Jesus tinha acabado de falar com a gente. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé surge por causa da palavra. Então, a palavra me falou. E a gente pula aquele formigueiro, cai do outro lado. Glória a Deus. Diga comigo, glória. Que bênção. E naquela glória Deus dá uma nova palavra. Que bom. E a gente vai... apareceu um formigueiro, o dobro de altura. E agora? Eu venci aquele outro, mas este também mais alto. O que eu faço? Mas a fé veio junto com a palavra. Então a gente se prepara e a gente pula aquele outro formigueiro, cai do outro lado. Glória, diga glória. E vem uma palavra. Quem está suspeitando você? De repente a gente olha, tem um negócio muito grande, mas Deus nos deu a palavra. E a gente pega e pula. A Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Mas é uma progressão, é um crescimento. Nós temos que enfrentar as provas, mas junto com a prova vem a vitória. Junto com a prova vem a vitória. Davi diz para Saul, o mesmo Deus que estava comigo com o urso, com o leão, Ele vai me ajudar contra este gigante. Se você tem algum gigante e você tem fé que agora que aquele gigante vai ser vencido, diga amém. Aleluia. Agora, vamos continuar na mesma ou vamos pegar a estrada de cima? Eu quero andar na estrada de cima. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Está dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Senhor, ensina-nos a andar contigo. Agora, a pergunta que eu tenho aqui é, como a gente sobe mais alto? Como que a gente faz? Além do elevador que eu falei, né? Elevador do Espírito. Como que a gente sobe mais alto? Primeiro, temos que mudar de paradigmas. Temos que mudar de mentalidade. Romanos 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente, mudar de mentalidade. Segundo lugar, através do quebrantamento, através do arrependimento. O caminho para cima, muitas vezes, é o caminho primeiro para baixo. E eu vou explicar isso em Isaías, capítulo 57. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas também habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus diz, eu habito no alto e sublime lugar, mas também eu habito com aquele que tem o coração quebrantado. Quantos querem andar com Deus? Aleluia. Outra maneira de subir mais alto é ter encontros diários com Deus. Tinha uma irmã na igreja que estava sempre feliz, vitoriosa, uma velhinha, né? E outros irmãos desconfiaram, chegaram, irmã, por que a irmã está sempre tão alegre, tão feliz? Ela dizia, eu descobri o seguinte, alguns fazem visitinhas para o reino de Deus, mas eu resolvi fixar residência. Quantos querem fixar residência? Então, ficar com Ele, duas coisas. Efésios 5,18, encher-se do Espírito, diz, não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Em segundo lugar, encher-se com a palavra de Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Parece igual, cantando salmos e hinos, só que um diz é para se encher do Espírito e o outro é para se encher com a palavra. Vamos fazer as duas coisas e a gente vai subir mais alto. Alguém diga glória a Deus. Amém. Estou terminando aqui. Agora que a gente subiu mais alto pela fé, hoje nós vamos fazer isso, tem que dizer o seguinte, tem muita gente que não está ainda subindo. Tem muita gente que está ciscando. Porque o mundo faz isto. E nós temos que mudar de mentalidade. Nós temos, não, gente, vamos voar. Vamos voar. Vamos andar com Deus. Vamos andar com a vitória. Mas tem alguns que precisam de ser ajudados. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 15. Segunda parte do versículo. Jeú foi ungido para ser o rei de Israel. E Jeú estava correndo furiosamente no seu carro de guerra. E ele estava, a Bíblia diz que furiosamente, e ele olhou que tinha uma pessoa andando na beira da estrada, que era o amigo dele, Jonadab. E ele parou o carro. Ele olhou para ele e disse, você está de acordo com aquilo que eu estou fazendo? E Jonadab respondeu, estou. Disse Jeú, então dê-me a mão. E Jonadab estendeu-lhe a mão. E Jeú ajudou a subir no carro. Eu quero dizer o seguinte, você está andando com Deus. Você está conhecendo a vitória do Senhor. Mas tem gente que está andando a pé. Embaixo, tem gente que ainda está enfrentando suas batalhas e lutas. E você tem que parar e estender a mão. Faz assim, deixa eu ver sua mão. Faz assim. Quem pegou o recado? Amém. Alguém fez isso para você. Agora temos que fazer para os outros. Quando eu era criança, eu tinha 7 anos. Eu me lembro, sem mais, sem menos, eu me vi ao lado de um barranco bem alto. E naquele barranco tinha umas plantas, e eu estava segurando um daqueles pés de mato. E estava tudo bem, só que começou a se soltar. Eu olhei para baixo, era o abismo. Um garotinho de 7 anos, um abismo, não se combina, né? Mas eu estava com medo, de repente, uma corda bem grossa desce ao meu lado. E uma voz lá de cima diz, pegue na corda. E eu demorei, porque estou acostumado a segurar isto, mas segurei na corda. E a corda foi me levando para cima, para cima, para cima, para cima. Quando eu cheguei perto de cima, tinha uma escada de madeira, não muito grande, e eu me identifiquei muito porque meu avô era pintor de casas e usava uma escada igual. Eu pensei, opa, e a voz lá de cima, agora pode usar da escada também. Então, segurando a corda, fui subindo. Quando eu cheguei no topo, vi quem baixou a escada e a corda era Jesus. Era Jesus. Passaram-se uns 7 para 8 anos. Eu estava com quase 15 anos de idade. E um dia, sem mais, sem menos, eu me vi andando num terreno baldio. Não tinha nada. Uma coisa me chamava a atenção. Do lado. Eu fui andando, cheguei, e era uma pirambeira, uma precipício. Eu olhei para baixo, e tinha milhares e milhares de pessoas segurando plantas, pé de mato. Uns estavam bem firmes, outras raízes estavam se soltando, e outros estavam caindo no abismo. Eu me afastei, que horror. Daí eu olhei no meu braço, tinha uma corda enrolada, e tinha uma escada de madeira. De imediato, eu lembrei quando eu era mais novo. O Senhor me diz, de graça recebeste, de graça dai.
A mesma coisa que Ele tinha feito para mim, me levantando para estar com Ele. Ele queria que eu fizesse. Fechem seus olhos comigo. Eu creio que hoje, alguns Deus está levantando. Alguns Deus já levantou durante a reunião. Alguns vocês já recarregaram as baterias espirituais. Mas tem gente que está aqui que está enfrentando ainda várias pressões. E o Senhor está dizendo, me dê tua mão. Sobe aqui mais alto. Sobe porque aqui se enxerga melhor. Sobe porque aqui a vitória é boa. Lá em cima, a companhia é muito boa. Estamos na presença do Senhor. Se você está aqui dizendo, pastor, eu me sinto ainda como que andando embaixo. Eu creio que hoje Deus está me chamando para subir. Levante sua mão, se for o caso. Bem alto, bem alto. Isso, mantenha a mão levantada. Diga comigo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero subir, Senhor. Eu quero aprender a andar contigo, caminhar no alto, de mãos dadas contigo, Senhor. Creio, Senhor, em nome de Jesus.